Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Olá, boa noite. O programa Engenharia na TV já está no ar e vamos ver o destaque do programa de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre a construção de alvenaria. Como se constrói uma residência ou um prédio usando essas técnicas. Além disso, você vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. É isso aí, o programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Uma das técnicas mais conhecidas na construção é a alvenaria. Esse método, além de ser muito antigo, é o mais usado na construção. Esse processo vem se aprimorando ao longo dos séculos e chegando à construção atual. Vamos ver. Por volta dos anos 9000 e 7000 a.C., com as primeiras civilizações, que a história da arquitetura se inicia e, simultaneamente, a alvenaria surge como uma técnica de construção. Os materiais utilizados eram as pedras, tijolos de barro seco ao sol ou cozido, e nas juntas eram utilizados o cal para dar liga, saibro, barro, etc. A alvenaria é uma das artes mais antigas que existe na construção. Tanto é que os pedreiros antigamente eram considerados mestres, né? Advém aí desde a época da construção dos templos de Salomão, das pirâmides. Era uma arte, um ofício que era passado de pai para filho, de geração para geração, com aprendizado. Quando se saiu das cavernas para habitações construídas, começou a se utilizar alvenarias estruturais. Logicamente, naquela época nós não tínhamos os recursos tecnológicos de hoje, de materiais. Então as alvenarias eram construídas com blocos de rocha e elementos de ligação que, dependendo da localização, eram os mais diversos. Por exemplo, Portugal e Espanha utilizou muito areia com óleo de baleia na argamassa. Na Alemanha existia-se um gel que era produzido por um vegetal que também fazia esse papel que o óleo de baleia fez em Portugal. No Chile, por exemplo, o pessoal usava clara de ovo como esse elemento calcificante da argamassa. Então hoje, com a descoberta do cimento e da cal, se utiliza argamassa de cimento e areia. Esse processo construtivo começou realmente executando pequenas habitações, né? E ele foi evoluindo tanto na parte de materiais quanto na parte técnica de dimensionamento e foi se viabilizando o aumento de capacidade das habitações nesse processo construtivo. Então hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um edifício com 28 pavimentos em alvenaria estrutural. No Brasil já temos de 20 pavimentos. Em Goiânia está sendo construído, se não me engano, com 18 e que nós já projetamos até com 14 pavimentos. Até mais tarde nós vamos visitar uma obra com um edifício de 14 andares. E aí, dependendo da região que se vai executar uma obra, é necessário utilizar mais terreno ou menos terreno, em função de custos, né? Custos para elaboração do produto final. Então, numa região onde se consegue área a preço baixo, nós vamos construir casas, porque a construção de uma casa é mais econômica. Já onde for necessário comprar terrenos mais caros, nós vamos verticalizar, porque apesar da construção ser mais cara, a gente vai poder construir mais unidades em um pequeno espaço. A primeira ameaça ao domínio da alvenaria como solução estrutural ocorreu em meados do século XIX, quando se iniciou a produção de vigas e pilares em ferro fundido. De lá para cá, muitas técnicas foram agregadas e melhorando de forma significativa a construção civil. Hoje a técnica de construir, ela passou por grandes alterações
em virtude da velocidade que se exige das obras, da escassez de mão de obra, da falta de investimento em treinamento desse pessoal. Esse trabalho, essa demanda, essa lacuna está sendo suprida pelo Sinduscons, pelas universidades e outras entidades como o Sebrae, o SESI, que estão formando pessoal. Mas ainda há uma demanda muito forte. E isso é um problema sério para a construção, porque a alvenaria, tecnicamente dizendo, a parede, como o leigo conhece, ela é o elemento mais fraco da construção. Ela não é como um pilar, uma viga, uma laje, que tem ferro, tem concreto. Ela trabalha muito bem quando ela está apertada, está comprimida, mas ela é muito fraca quando ela está tracionada, esticada. Se vocês repararem, numa construção convencional, nós encontramos fissuras, trincas, só nas alvenarias. Dificilmente nós encontramos nas estruturas de aço ou de concreto, porque elas têm ferro, e o ferro combate esse esforço que causa a trinca. É isso aí, agora vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre a construção por alvenaria. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo, aqui na TV Brasil Central. Não saia daí. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Estamos de volta aqui pela TV Brasil Central de Goiânia e vamos ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo, dias 22 e 23 de outubro. Pecuária leiteira, gestão de custos e análise de rentabilidade, dias 23 e 24 de outubro. Avaliação de imóveis urbanos, dias 4, 5 e 6 de novembro. GPS 13 de novembro. Gestão em recursos hídricos, dias 17 e 18 de novembro. GPS 20 e 21, 27 e 28 de novembro. É isso aí, para melhores informações sobre os cursos oferecidos pelo INEA, é só você ligar no telefone 3541-5902, 3541-5902. Agora você vai conhecer um exemplo dessa tecnologia aplicada em uma obra da construção civil. Vamos ver este exemplo aqui na cidade de Goiânia. Um dos exemplos dessas novas tecnologias aplicadas na construção por alvenaria está em um empreendimento da Terral Incorporadora, um edifício com quase 100 metros de altura, localizado na Avenida Americana do Brasil, em frente ao Parque Areião, no setor marista. Nele está sendo utilizado alguns produtos que traduzem o que estamos falando. Entre esses produtos está o chamado Murfor, que quer dizer muro forte. Ele permite agilidade na obra, além de ser um risco a menos para os trabalhadores. Atualmente nós sabemos que as obras cada vez mais estão mais altas, maiores pavimentos. Essa obra aqui são 35 lajes, 32 tipos. E cada vez mais essas obras altas, maiores, implicam numa maior deformação, numa maior verticalização. E nós temos aqui um produto aplicado que foi o Murfor, para justamente auxiliar nas deformadas das alvenarias, para melhorar o comportamento dessas alvenarias. Nós sabemos que as alvenarias trabalham bem a compressão, mas são muito fracas a cisalhamento e a tração. Então, grandes panos de alvenaria que nós temos aqui, hoje nós temos também, pela nova norma também, uma nova verificação de carga de vento. Então, tudo isso com esse nosso produto, que é uma treliça plana, que vai ser colocada entre as fiadas das alvenarias, para melhorar esse comportamento das nossas alvenarias. Com isso, nós temos um melhor
resistência dessas alvenarias para evitar patologias, trincas que possivelmente possam aparecer nessas alvenarias. Aonde eu tiver alvenarias que eu possa ter algum problema de deformação, de trincas, de patologias, de problemas, eu colocando no Murfor eu resolvo esse problema com certeza. O Murfor é uma treliça plana, né, de conformidade 2 fios longitudinais e uma sinusoide, uma diagonal, que ela vai pegar as cargas verticais da alvenaria e transferir para a horizontal. É de fácil conformidade, de transporte, de logística dentro da obra, porque o comprimento dela é 3 metros de comprimento, podendo ser emendada também sem nenhum problema, e a aplicação dela é extremamente simples. Esse produto é muito bom pelo seguinte, que ele tem uma facilidade de ser aplicado, não precisa da gente ficar usando contra-verga para aplicar ele, porque além de ser um produto maneiro de aplicar e fácil de fazer o serviço, e resolve o problema da obra, não deixa se colocar ele bem colocado, direitinho, não dá problema, ele não tem problema na obra com ele. É um produto muito bom, muito bem-vindo na obra, ele está bem-vindo na obra, entendeu? Ele evita rachadura, por exemplo, né? Rachadura de prédio, desde que coloca bem colocado, na medida certa, que é 50 centímetros que ele pede, depois da requadração da janela ou da porta, do que seja, né? Onde vai colocar ele. Ele tem que ter 50 centímetros de trespasse. Isso aqui você coloca sem muita trabalheira, que é bem rapidinho, está tudo organizadinho. Porque não precisa daquele tanto de pré-moldado, né? Isso aqui é bem leve, fácil de trabalhar, muito prático. Eu falo que isso aqui é o fim das trincas verticais. E ele é usado para evitar essas trincas que dá nos cantos da janela, na alvenaria. Então, por ter a janela aqui nesse local, colocando ele evita aquelas trincas que tem. Se colocou a tela mão forte, não tem trinca. Mas a importância é que para o dia a dia hoje da obra, para a gente que está fazendo, favoreceu bastante, né? Assim, a maneira de aplicar, até a resistência dela, né? Pelo que eu venho acompanhando, melhorou bastante o produto. Ela é mais fácil de você trabalhar com ela, né? Bem mais prática mesmo, né? E mais resistente, né? Tem uma resistência bem melhor do que o modelo antigo que a gente usava. Imagina um prédio desse aqui, dessa altura, de quase 100 metros de altura. Imagina a gente subindo peças pré-fabricadas, peças pré-moldadas, para colocação de vergas e contra-vergas. Isso foi tirado e justamente nós colocamos o Murfor, que é essa treliça plana, para justamente melhorar esse comportamento da alvenaria. Com isso, você tem uma racionalização do processo executivo, uma facilidade, uma racionalização da mão de obra e com isso você ganha na agilidade, na logística da obra. Imagina você subir na 34ª laje, na 35ª laje, peças pré-moldadas, pesadas, que fica difícil realmente o manuseio disso na obra. E com essa treliça plana, que é o Murfor, realmente ganhou muito na agilidade da execução da alvenaria. Ou eu coloco o Murfor, né, para combater as trincas a 45 graus das diferenças de elevações, ou coloco essa peça pré-fabricada. A grande vantagem do Murfor é justamente isso, é a facilidade na execução. Que o mesmo pedreiro que está executando a alvenaria, ele mesmo coloca o Murfor entre as fiadas, na argamassa ali, sem nenhuma complicação, sem nenhuma dificuldade, e ele coloca. Se eu vou fazer uma peça pré-fabricada, alguém tem que trazer essa peça, tem risco de acidente, ela é pesada, pode causar lesões nos trabalhadores, né, nos ajudantes que vão transportar essa peça. Ou seja, a facilidade do processo é muito grande quando você usa uma treliça plana em substituição às vergas e contra-vergas pré-fabricadas. Porque além do peso que você tem a dificuldade da execução também. Hoje a importância de todos os insumos que são aplicados na alvenaria, é importante primeiro lembrar um projeto. Um bom projeto que define os materiais que vão ser aplicados é que já faz uma grande diferenciação da sua obra. Normalmente a gente não tem muitos projetistas de alvenaria, né? Aqui em Goiás ou em outros centros também. Nós carecemos de mais projetistas de alvenaria, porque pouca importância se dá à alvenaria. Nós temos bons projetos estruturais, bons projetos hidráulicos e elétricos, né, e os complementares, mas às vezes esquecemos da alvenaria. E as patologias e os problemas decorrentes da obra estão 90% na alvenaria, porque qualquer movimentação, qualquer problema que eu tenha já aparece na alvenaria.
E essa treliça plana, ela vem justamente para contribuir para realmente eu ter uma melhoria nas alvenarias. É claro, a argamassa também é importante, que você tenha uma boa especificação, uma boa colocação desse material também. Em conjunto, o bloco que você estiver usando, independente se é cerâmico, se é bloco de concreto, o bloco celular. A argamassa também é importante, fazer uma boa especificação, tiver um acompanhamento técnico também é importante, a verificação da resistência dessa argamassa, juntamente com o Murfor também, que vai dar uma grande contribuição também para esses panos grandes de alvenaria. Eu acho inaceitável que a gente esteja no século XXI, andando em carros com alta tecnologia, mandando sondas espaciais em busca de cometa, de novas vidas, e nós não consigamos fazer uma obra que não tenha patologia. Na velocidade que as obras estão sendo executadas e com o critério que estão, e com as coisas que estão acontecendo hoje, grande parte das obras já estão doentes antes de ser entregue aos usuários, aos donos. Então, é preciso que reveja esses critérios com cuidado, que o comprador procure uma construtora correta, verifique de onde está vindo o material, quem são os profissionais que estão trabalhando, para que não compre um produto que em pouco tempo vai ter provocar dor de cabeça. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e, claro, vamos continuar falando sobre a construção por alvenaria. É daqui a pouquinho aqui na TV Brasil Central, logo após o intervalo, não saia daí. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Já estamos de volta aqui pela TV Brasil Central de Goiânia com o programa Engenharia na TV e estamos falando sobre a construção por alvenaria, como surgiu e as técnicas que foram aperfeiçoadas ao longo dos tempos. Uma das grandes preocupações de quem defende a construção por alvenaria hoje em dia é torná-la cada vez mais resistente e competitiva nos países desenvolvidos, e que deve ser encarada não apenas como material estrutural, mas como uma solução construtiva que contempla os aspectos estruturais, acústicos, térmicos e resistentes ao fogo e infiltrações. A alvenaria estrutural é uma solução rápida e eficiente para quem precisa de agilidade em uma obra. E toda grande obra necessita de um bom projeto. O projeto de alvenarias estruturais, ele começa em um processo de racionalização da construção. Quando a gente usa alvenarias estruturais, é necessário fazer um estudo minucioso da parte de arquitetura. Como é que funciona isso? Como nós vamos trabalhar com elementos duros, que são os blocos de concreto e blocos cerâmicos, e esses elementos são estruturais, de alta resistência, é inviável se utilizar mão de obra com cortes de blocos na obra, alguma mão de obra que atrapalhe o processo construtivo, que atrapalhe a velocidade, que diminua o ritmo da obra. Então a primeira coisa que a gente faz é modular toda a arquitetura para utilizar os blocos sem nenhum corte. É como se trabalhasse com um Lego perfeito. Aquilo que toda criança gosta, montar um quebra-cabeça onde não é necessário nenhum ajuste de forma artesanal. Então esse primeiro trabalho é feito, a gente pega o projeto de arquitetura, faz uma modulação com os blocos e aí encaminha para o cliente aprovar ou aumentar algum cômodo ou diminuir, conforme a necessidade de mercado daquele produto. A partir daí a gente começa o cálculo estrutural, onde a gente dimensiona as lajes, a reação dessas lajes nas paredes e aí com a carga nas paredes a gente vai realmente dimensionar parede por parede e depois produzir o desenho para a obra poder executar, com as características mecânicas dos blocos, a quantidade das armações, de concreto, dos reforços que são necessários para cada alvenaria. Hoje, com o desenvolvimento da construção, a gente tem partido para a alvenaria estrutural, né?
Como o mercado tem pedido apartamentos mais econômicos, né, para um pessoal de uma renda um pouco mais baixa, então uma solução mais viável, né? É uma solução mais barata do que a alvenaria, a estrutura convencional, né, que a gente tem praticado aí há muitos anos. E hoje nós estamos começando aí com a alvenaria estrutural. Ela já vinha sendo usada em outros lugares, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, já tinha alguma coisa de alvenaria estrutural já há alguns anos, mas agora que ela começou a ser difundida de uma forma mais ampla, né? E então, para esses quesitos da parte de empreendimentos da área do econômico, a gente vem utilizando ela, que está sendo mais viável, né? Na parte de custo, e fica mais fácil da gente chegar numa composição de valor para o imóvel, né? Aqui o sistema que nós trabalhar aqui é o sistema de alvenaria estrutural, né? Que é um sistema mais prático e que é econômico também, né? O sistema tem o bloco 44, tem a meia canaleta e o bloco de 29, que é o que nós usamos aqui. E é um sistema que é mais prático, né? Que rende muito mais. As alvenarias estruturais, elas criam um processo bem mais racional para uma obra. Então, quando a gente executa alvenarias estruturais, a gente vai eliminar os elementos pilares e vigas de uma construção. Consequentemente, também é possível eliminar as formas que são usadas para moldes de estruturas de concreto. Tudo isso faz uma redução de mão de obra na obra. Então, mas mesmo assim, é um processo que não é 100% industrializado. Nós necessitamos dos pedreiros para fazer as alvenarias, para confeccionar as alvenarias. Então, é um processo que vai evoluir um sistema construtivo, vai dar mais agilidade às obras, vai proporcionar uma capacidade de construir mais obras no mesmo período de tempo, mas, por outro lado, não vai abandonar 100% da mão de obra, do emprego, que é tão necessário no Brasil. Eu acho que é um sistema mais rápido, né? Mais econômico também. E segurança, eu acho que é a mesma segurança, talvez mais seguro, né? E tudo é mais rápido nele. Esse grout, como você está vendo, é um tipo de concreto de duas em duas lajes, conforme muda o MPA do bloco, muda o grout, né? Aí, cada MPA do bloco tem uma medida do grout. É o concreto que faz a sustentabilidade do prédio. Alivia porque é um serviço que você vai fazer de uma vez já, né? Você vai levantando já, aí fica só, no caso aqui só vem a massa, o gesso e a massa e a pintura já fica tudo acabado já. Não, necessita não, porque é um sistema de gesso, né? E o único lugar que vai reboco é na sacada, na cozinha e nos banheiros. O que eu acho mais interessante é o sistema de bloco, né? É um sistema assim que, para muita gente que não conhece, quando vê assim até admira como é rápido levantar, né? E já sai uma coisa já perfeita, já tem a mão de obra já também já, né? Tudo tá arrumado já. Aqui nós temos um sistema de marcação, né? Que faz a primeira fiada, né? Aí faz a primeira fiada, tem os marcadores já, né? Que eu acompanho as marcações. Aí eu entrego já para os pedreiros passar a primeira fiada. Aí desde aí, como você tá vendo, não tem nenhum tijolo cortado. Já é tudo já na paginação certa já. Tem o caderno de paginação, qualquer dúvida a gente pega o caderno, abre e mata qualquer dúvida. Bom, a família que nós trabalhamos aqui é a família da canaleta de 29, da meia canaleta, do bloco de 29, né? O meio bloco de 29 e o 44, que é o T de marração. Uma das diferenças que a gente tem é a particularidade da alvenaria estrutural. Então o cliente, né, o proprietário que vier adquirir um apartamento, ele não vai poder fazer grandes alterações. Por exemplo, ele não pode mudar uma parede de lugar, né, o que pode acontecer em imóveis de alvenaria, de estrutura convencional. Então acaba que essa limitação de recursos que ele tem para fazer torne um pouco mais, vamos dizer assim, mais viável, né, o empreendimento, entendeu? Porque quando a pessoa pode, de repente, mexer numa parede, mexer num piso, fazer uma mudança dentro de um apartamento, isso gera um custo maior, né? Então acaba que o empreendimento acaba ficando mais caro. Então a alvenaria estrutural vem a fazer esse tipo de comparativo com a estrutura convencional e, né, assim, limita um pouco
os recursos que o cliente pode ter para mudar ou adequar o apartamento conforme a necessidade dele, né? Aquele cliente que chega a fechar um negócio conosco, ele já está a par dessa situação, então ele já sabe que ele não pode mudar uma parede de lugar, porque a parede é a própria estrutura do prédio, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho de conscientização com a nossa área comercial e isso tem sido bem divulgado, bem passado. Então, nós não temos, assim, problema com o cliente que depois chega, eu não sabia que não podia mexer na parede, esse tipo de coisa. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo nesse sentido vem atendendo até agora. A alvenaria estrutural hoje, ela traz uma facilidade para nós e uma velocidade na obra. Porque acontece, na obra de estrutura convencional, a gente vem fazendo a estrutura, né? E para depois entrar com a alvenaria e os demais serviços na sequência. Já a alvenaria estrutural, a própria alvenaria por ser estrutura, quando a gente sobe a alvenaria, a estrutura do prédio já está pronta, né? E dentro desse processo, outras etapas da obra já vem caminhando junto. O exemplo é a parte de tubulação e caixas elétricas, que anda junto com a alvenaria, né? Então a gente tem aí uma velocidade maior na obra por conta desse serviço, né? E assim, o método condutivo os métodos construtivos que a gente utiliza na alvenaria estrutural, ela possibilita algumas outras formas de acabamento que acaba sendo mais rápida, né? Então a velocidade da obra aumenta um pouco mesmo com a alvenaria estrutural. A elaboração adequada de um projeto deve implicar o conhecimento desde a fase de concepção do edifício, das limitações impostas por qualquer técnica construtiva ou solução estrutural. A decisão de utilizar uma solução estrutural em alvenaria resistente deverá sempre ser tomada com o início do projeto de arquitetura. É isso aí. Você conferiu no programa de hoje um pouco da história, né, da construção por alvenaria, suas técnicas atuais aplicadas. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui na TV Brasil Central. A você uma boa noite, um bom fim de semana e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Um grande abraço e até lá. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. E Locagin. Nesta força você pode confiar.